Então, muito boa tarde. Hoje vamos começar por dar o capítulo 2.3, custos de produção. Esta página não se interessa muito. Agora, supomos que somos a empresa Clean Carpet, uma empresa que lava os tapetes, e supomos que nós contratamos trabalhadores e utilizamos os capitais, que são as máquinas, para a nossa empresa funcionar. No caso dos trabalhadores, cada trabalhador tem um custo de 10 euros por pessoa por hora. E este custo é representado pela letra W como wage rate, um, que, é o, que é o salário. Sim, que é o salário. No caso do capital, o seu custo é representado com letra R, como rental rate. Em português seria custo de aluguel, taxa de aluguel ou qualquer coisa, que custa 2,5€ por máquina por hora. Vamos supor que estamos a considerar num período de curto prazo, de curto prazo. Logo, um dos inputs é fixo, como tínhamos mencionado no capítulo anterior. Vamos considerar que é o capital que vai ser um custo fixo. Um input fixo, aliás. Vamos supor que a Clean Carp usa 12 máquinas. Este 12 máquinas vai ser como um capital, 12 de capital, com uma com um custo de aluguel de 2,5€ por máquina. Isto é considerado como um custo fixo, porque ahm, porque tecnicamente as máquinas gastam-se mesmo quando não haja produção. Por exemplo, se a tua fábrica está fechado por causa de férias, as máquinas eles continuam a gastar-se. Logo, é um custo fixo. Agora, sabendo que temos 12 máquinas ahm, e cada máquina custa 2,5€ por hora. Logo, o custo fixo por hora é 12 vezes 2,5, que vai dar 30€ por hora. Ou seja, o custo fixo, hum, este está em inglês, penso eu, é como fixed cost ou qualquer coisa, é igual ao valor de aluguel, que é o nosso R, vezes o capital, que são as nossas máquinas. No caso de custos variáveis, que são os nossos trabalhadores, hum, vamos supor que vamos contratar 4 trabalhadores com uma taxa, com um custo salarial de 10€ por hora, por pessoa. Então, o nosso custo variável vai ser 40€ por hora. Logo, custo variável, VC, ou Variable Cost, exato, Variable Cost, é igual ao, ao, ao salário vezes número de trabalhadores. Um, este aqui é apenas um. É um resumo. É um resumo que eu acabei de dizer. Custo fixo é igual a aluguel vezes capital. Custo variável é o salário vezes trabalhadores. E o custo fixo, ele é um custo fixo. Ele não varia. Um, quando, quando tu aumentas a tua produção, o custo fixo não varia.
Mas quando queres aumentar o teu produção, podes contratar mais trabalhadores. Aí, este custo varia. Logo, chama-se um custo variável. Né? Custo variável varia. A seguir, um custo total é a soma de custo fixo com custo variável. Vocês podem fazer assim desta maneira, custo fixo vezes mais custo variável. Ou façam assim por esta forma: aluguel vezes capital mais salário vezes trabalhadores. Vão dar a mesma coisa. Ahm, este eu acho que não se importa muito. Então, aqui, peço desculpa. Aqui nós temos uma função de custo, função de custo e uma função de produção. Função de custo é o custo total, é representado como custo total. Ahm, Neste caso, vamos supor que é 2,5 vezes capital mais 10 vezes trabalhadores. E o nosso custo de produção. E agora, temos aqui um exemplo da curva do nosso função de produção. E aqui temos, podemos ver num gráfico um custo total, uma curva para o custo total, uma curva para o custo variável e uma curva para o custo fixo. Custo fixo. O custo fixo é um custo que está fixo, ele não varia, logo ele é representado como uma reta hum, horizontal. Neste caso é uma reta horizontal, hum, que é diferente do custo variável e custo total, que é assim uma curvinha. Olha. O nosso custo variável, ele varia consoante os nossos inputs. Quanto mais trabalhadores termos, o custo variável é mais alto. Quanto menos trabalhadores termos, o custo variável é mais baixo. Agora, aí, peço desculpa. Agora, quando a tua empresa não produz nada, isto de geral, vamos supor que a tua empresa não há trabalhadores, logo não está a produzir nada, não está a funcionar. Logo o custo variável é zero, mas o custo fixo continua a ser um número específico. As máquinas continuam a gastar-se, as tuas rendas da tua casa, da tua fábrica, continuam a gerar custos. Então, à medida que vamos produzindo, o nosso custo variável vai-se aumentando. O custo fixo fica no mesmo lugar. E o custo total, como é a soma entre o custo fixo e o custo variável, o custo total pode ser representado como. É melhor eu desenhar isto. Como um custo variável a subir com, com o valor, somando o valor do custo fixo. Olha, por exemplo, quando estamos no ponto zero, o custo variável é zero, o custo fixo é 30. Logo, o custo total é zero. É zero mais 30, que é igual a 30. Logo, o custo total começa aqui neste ponto. Percebem? Um, Deixa-me só apagar isto. Deixa-me só apagar isto. Peço desculpa. Ok. É mesmo. Isto é a mesma coisa, só que a função é mais fácil. São retas lineares. Por isso não vou falar. Não vou elaborar sobre isto. Ou será que sim?
Não, não, deixa. Agora, como é que se calcula o custo? Custo médio fixo, custo médio variável e custo total médio. É dividir por quantidade de output, dividir por output, que é o nosso, que é representado pelo nosso Q. Custo médio fixo, ou custo fixo médio, é o custo fixo a dividir por Q. Custo variável médio é custo variável a dividir por Q. Custo total médio é custo ou é a soma do custo médio variável com o custo médio fixo, ou fazes o custo fixo mais o custo variável dividido por quê? Agora, o custo marginal. A fórmula de calcular é. Penso que é igual. É, é semelhante. Vá, caso houver exceções. Hum, o custo de marginal, como é que é calculado? É, por exemplo, para o custo total. hum, é a derivada do custo total em relação ao nosso Q. Ou a derivada do custo variável em relação ao nosso Q. Deixa-me só ver uma coisa. Hum, Ah, hum, agora, porque é que o setor está a colocar aqui uma igualdade? Porque se vocês olharem para essas duas retas, do custo variável e custo total, eles estão a todos a irem para a mesma direção. Eles estão a aumentar da mesma proporção. Estão a aumentar, sim, da mesma proporção. E é igual também nesta curva, nestas duas funções diferentes. Logo, custo marginal, ou seja, a derivada deles, são iguais. Tá bem? Agora, eu espero que vocês ainda se lembram dessas duas tabelas que vocês viram na, sim, na função de produção em curto prazo. Eu espero que vocês ainda lembram o que é o ponto de inflexão, o ótimo técnico e o máximo técnico. Normal, se não se lembrarem. Então, o ponto de inflexão é o ponto onde começa lei, a lei marginal, lei dos rendimentos marginais decrescentes. Eu penso que é assim que se chama. Ah, sim, lei dos rendimentos marginais decrescentes. O ótimo técnico é quando a produtividade média dos trabalhadores está no máximo, atinge o ponto máximo. O máximo técnico é quando a produtividade total está no seu máximo. Está bem? É só recapitular um bocado. Ahm, agora, aqui cá em baixo, vocês conseguem ver a relação ah, entre o produto marginal e o médio produto médio com esses três pontos. No ponto de do ponto de inflexão é quando nós temos o produto marginal no seu no seu top, no seu ponto mais alto. Uh, temos o ótimo técnico, quando a nossa curva de produto médio cruza-se com a nossa curva de produto marginal. E o máximo técnico é quando o produto marginal chega até ao zero.
Ok. Agora, infelizmente, isto tem a ver com custo, que é o que temos aqui. Então, nosso custo fixo médio, ele desce, ele decresce à medida que o nosso output aumenta. Isto porquê? Lembrem-se que o nosso AFC, o custo fixo médio, calcula-se da forma de que o custo fixo a dividir pelo nosso output ou pela nossa produtividade. Quando maior for output, menor é o custo fixo médio. Imagina, o meu custo fixo é 30 unidades, 30 euros. E com estes 30 euros de custo fixo, claro que também vai haver um custo variável, mas neste caso não vamos considerar, está bem? Vamos dizer que com 30 euros de unidade de custo, 30 euros de custo fixo, peço desculpa, gerou 100 de output. Isto é igual a 0,3, é o nosso custo médio. Ou seja, em médio, cada output gera um custo fixo de 0,3. Gera não. Quer dizer, epá, vocês sabem o que é o custo fixo médio. Eu não sei explicar, mas vocês sabem. Então, vamos imaginar que, por alguma razão, o nosso output aumentou bastante e ficou para. E tornou, em vez de 100, saltamos para 1000. O custo fixo continua a ser 30 euros. E com estes 30 euros produzimos 1000 de outputs. E o custo fixo médio é ainda menor. Está bem? Sim, é ainda menor. Porque logo, à medida que nós aumentamos o nosso custo. Não, à medida que nós aumentamos o nosso output, o nosso custo fixo médio é menor. O custo médio. Não, o custo variável médio, ele, como podemos ver, é esta curva amarela. Ele diminui à medida que o output aumenta, até que chegarmos num ponto de, de ótimo técnico. No ótimo técnico, o nosso custo médio variável, ou custo variável médio, atinge no seu ponto mínimo. Está bem? E para o caso do custo médio total, ele atinge o seu mínimo, que é o Q3, no máximo técnico. E o custo marginal, ele diminui inicialmente, até que chegar no ponto de inflexão, ele atinge o seu mínimo e a partir daí ele começa a aumentar à medida que um, vai produzindo mais. O custo marginal vai aumentar. Agora, isto é mais ou menos o que eu disse nas páginas anteriores, por isso não há muito a saber. O custo marginal atinge o seu ponto mínimo, ou seja, aqui o ponto Q1, quando atinge o seu ponto mínimo no ponto de inflexão, que é quando começa a lei, lei dos rendimentos marginais decrescentes. Sim. Quando o custo marginal atinge. Não. Quando o custo marginal cruza com o custo médio variável, peço desculpa, o custo médio variável está no seu ponto mínimo. Quando o custo marginal
atinge, não, cruza com o custo médio total, o custo médio total está no seu ponto mínimo. Como podes ver aqui, a letra R e a letra E. Eles estão nos seus pontos mínimos. E eles só começam a subir depois do custo marginal cruzarem-se com eles. Olha, por exemplo, no custo variável médio, ele estava a descer, a descer, a descer, atinge o seu ponto mínimo e começa a subir. Porquê? Porque cruzou-se com o custo marginal. E isto é a mesma coisa com o custo médio total. Ahm, isto é o que pronto, isto é o que acabei de dizer. Vamos saltar. Vamos supor outra vez que o nosso função de produção é isto. O capital é igual a 4, o salário é igual a 24 e o aluguel é igual a 2. Salário é W, aluguel é R. Não se esquecem disso, está bem? Agora, aliás, sim, vamos começar a fazer os cálculos. Sabemos que, olhem para aqui, Q igual a 3KL. Oi, não. Q é igual a 3KL. Este K0, este 0 não se interessa muito neste caso. Tá bem? Também não me apetece escrever por isso. Sabemos que o capital é igual a 4. Este K0 chama-se capital inicial. O capital inicial é igual a 4. Logo substituímos o K por 4. Isto é igual a 3 vezes 4, 12. 12L. Não vamos esquecer do que aqui à frente. Isto é equivalente. E podemos dizer que isto é equivalente a L igual a Q sobre 12. Sobre 12 porquê? Porque passamos este 12 que estava a multiplicar o L, passamos para lá a dividir. Passamos para cá a dividir. Logo, L é igual a Q sobre 12. Agora, vamos ver o nosso função de custo, que é o TC, o nosso custo total, é igual a, olha, wage, o W é 24 e o aluguel é igual a 2. E como é que nós fazemos, como é que nós, qual é a função para o custo total? Como é que nós calculamos isto? Olha, R vezes o capital inicial mais W vezes o número de trabalhadores. O R é 2 vezes capital inicial, que é igual a 8. 2 vezes 4, 8. Peço desculpa. Peço desculpa. Eu tive que ir atender uma chamada, mas agora já está tudo tratado. Então nós sabemos que o custo total é o aluguel vezes o capital mais ahm, mais o salário vezes número de trabalhadores. O salário é 24 e o número de trabalhadores vou representar como letra L. Está bem? Só para organizar um bocado, eu gosto de meter. Ai meu Deus, isto está mesmo mal. L mais 8. Eu gosto mais assim deste formato. Agora, nós podemos substituir o L que está aqui pelo L que está aqui nesta função, né? É o que vamos fazer. TC é igual a 24 vezes Q sobre 2. Q vezes
Digam-me lá. Porque aqui também é multiplicar. Por isso, quando nós substituímos o L, também temos que multiplicar. Mais 8. Isto é um mais. Isto é equivalente a TC igual a 24Q sobre 12 mais 8. Isto é equivalente a TC. Agora, dividimos. Fica 24 a dividir por 12, que é igual a 2. 2Q mais 8. Que é a função que nós temos aqui também. Agora, custo marginal. Custo marginal é basicamente a derivada. Quando diz-se algo marginal, é derivada. Tirando os rendimentos marginais. Lei dos rendimentos marginais. Ali não tens de calcular derivada nenhuma. Então, vamos fazer. MGC é igual a derivada de custo variável em relação ao quê? VC em relação ao quê? Ou seja, tratamos o nosso quê como um variável e de resto é constante. Agora, como é que nós calculamos isto? O constante, o número 8, a derivada dele é igual a zero. A derivada de um constante é igual a zero. E a derivada de 2q é igual a 2. Porquê? A derivada de x é igual a 1. E porquê que é 1? Porque este x, na verdade, é igual a 1 vezes x. É a mesma coisa de tu escreveres isto ou escreveres a isto. É a mesma coisa. A derivada de 2x é igual a 2. A derivada de 58x. 58x é igual a 58. Está bem? E é assim que funciona a derivada. Ok, já temos o custo marginal. Queremos o custo médio variável. Já agora, qual é o nosso custo variável? O custo variável é aquele que tem letra. É aquele que tem. Sim, sim, é aquele que tem letra. Neste caso é o 2Q. Este é o nosso custo variável. O nosso custo fixo é 8, que não está agarrado a nenhuma letra. Está bem? Isto é mais a forma mais é a forma mais simples de dizer. Logo, a nossa AVC é igual a VC sobre Q, que é o que nós temos dado no início do capítulo. Isto é igual ao nosso custo variável a 2Q sobre Q. Agora, 2Q sobre Q, corta, corta, igual a 2. Que é o que nós temos aqui. Custo fixo. Custo fixo, custo fixo médio. AFC, Average Fixed Cost. Eu acho que é assim que se chama em inglês. É custo fixo, dividir por quê? Qual é o nosso custo fixo? É o 8. Isto é igual a 8 a dividir por quê? E fica por aí, está bem? Custo médio total. Custo médio, sim, custo médio total. ATC é igual a, é como vocês quiserem fazer, AVC mais AFC, ou se querem complicar um bocado, é VC mais FC dividir o porquê. Eu vou optar pela primeira opção, AVC mais AFC. Isto é igual a AVC é 2
AFC é 8 sobre Q. Então é 2 mais 8 sobre Q. E já temos o custo médio total. Agora, temos aqui um exemplo que o setor tinha feito na aula, espero eu. Então, suponhamos que temos the production processes A e... Ok, temos duas funções de produção. Temos a função de produção A e a função de produção B. Temos duas. Vamos supor que temos duas empresas que têm o custo médio total disto e disto. Isto para a empresa A e isto para a empresa B. What is the least costly way to produce... ok. O que é que nós queremos produzir 32 unidades de output e queremos encontrar a combinação para ter um mínimo de custo. Então, vamos começar por resolver isto. Então, eu já tenho aqui escrito as funções do custo total médio da A e do B. Agora, vamos simplificar um bocado e vamos começar e vamos calcular o custo total deles. E como é que nós calculamos o custo total? Sabendo que o custo total médio é o custo total a dividir por Q, ATC é igual a custo total a dividir por Q. Então, se queres saber o custo total, passas este Q para lá a multiplicar. Logo, é ATC vezes Q, que é igual a custo total. Está bem? Deixa-me só apagar isto. E agora vamos fazer. Para o custo total médio A, o custo total é CTA é igual a 16 sobre Q vezes Q é 16 mais 6Q vezes Q é 6Q ao quadrado. Ao quadrado. No B, CTD é igual a 240 dividido por Q vezes Q é 240 mais 20, não, sim, mais 2QB vezes Q é 2Q ao quadrado. 2QB ao quadrado. Já temos o custo total do A e do B e vamos calcular o custo marginal deles. Nós sabemos que o custo marginal... se calhar é melhor escrever aqui. Sabes que o custo marginal é igual ao custo total sobre... aliás, a derivada do custo total em relação ao Q ou a derivada de custo variável em relação ao a Q. Podemos escolher uma delas, é igual. Por exemplo, se escolhêssemos isto, se escolhêssemos esta fórmula, para o caso A seria a derivada de 16 é 0, mais a derivada de 6Q ao quadrado, que é 12Q. O resultado vai dar igual se usares esta fórmula. Custo marginal do A é igual a 0 mais 6 vezes 2QA, 2 menos 1.
Ainda se lembram como é que se funciona a derivada? Espero eu. É igual a 0 mais 2 vezes 2 QB 2 menos 1. E isto, cá em cima é igual a 12QA. Cá em baixo é 4QB. Agora o que nós queremos é igualar o custo marginal A com o custo marginal B. Eu vou primeiro fazer os cálculos e depois já vou explicar porquê. CA é igual a custo marginal CB. Isto é equivalente a 12QA igual a 4QB. Isto parece um 9. 4QB. Agora, nós sabemos que, de acordo com o exercício, nós queremos produzir 32 unidades. Oi. Nós queremos produzir 32 unidades. Ou seja, satisfazendo esta condição, o QA mais QB, ou seja, a produção, o output do A e mais o output do B é igual a 32, certo? E nós podemos calcular utilizando o sistema para fazer isto. Eu estou a fazer este cálculo olhando para o meu caderno, está bem? Um sistema em que 12QA igual a 4QB. QA mais QB é igual a 32. E vamos desenvolver a equação de cá de baixo para depois podermos substituir o valor aqui na equação de cá de cima. Isto é equivalente a... Tem que sempre reescrever as condições, as equações, está bem? Isto é igual a que A é igual a 32 menos QB. Passas o QB para o outro lado a subtrair. E nós já temos o QA. E já podemos substituir este valor do QA aqui na equação de cima. 12 a multiplicar por 32 menos QB. Igual a 4QB. E já devemos estar dispostos a calcular o valor do QB. E aqui cá em baixo, para já, não se interessa. Por isso vou desenhar um risco só, está bem? Isto dá... Deixa-me ver... Que sou um bocado mal a matemática, peço desculpa. 12 vezes 32 dá 384. Menos 12 vezes QB é menos 12QB. Igual a 4QB. Passamos este aqui cá em baixo, não nos interessa ainda. Passamos este QB para lá a somar. Fica 384 é igual a 16 QB. Agora passamos este 16 para cá dividir, porque está aqui a multiplicar. Fica 384 a dividir por 16, que é igual a 24. Logo, QB é igual a 24. Agora que já achamos o valor do QB, podemos encontrar o valor do QA aqui em baixo também.
Se te lembram da equação que QA é igual a 32 menos QB. É igual a 32 menos QB. Menos 24. Ou seja, isto é equivalente a QB é igual a 24 e QA é igual a... desculpa, é igual a 8. E pronto, 24 mais 8 é igual a 32 e 32 unidades é o que nós queremos produzir. É o que está a pedir aqui no exercício, 32 unidades. Isto quer dizer que nós devemos fazer com que devemos produzir 8 unidades com o processo A e 24 unidades com o processo B. Como está aqui a pedir, está bem? Agora, porquê? Porquê que nós... espera aí. Sim. Nós chegamos ao resultado que nós queremos. E porquê que nós queremos... onde é que isso está? Peço desculpa. E porquê que nós temos que igualar o custo marginal? Então, vamos... Para já, vamos esquecer deste QB igual a 24 e QB igual a 8, está bem? Vamos supor que... vou dar só números aleatórios. Continuamos a querer produzir 32 unidades. Só que desta vez vou dizer que vamos produzir 16 unidades no processo B e 16 unidades no processo A. Não, aliás, não. 20 unidades do processo B e 12 unidades do processo A. Olhamos para isso e depois olhamos para o custo marginal desses dois processos. Se ao fim nós verificarmos que o custo marginal de, sei lá, o custo marginal de A é maior que o custo marginal de B, A é maior que o custo marginal de B, isso quer dizer que quando nós escolhemos da última do último unidade que queremos produzir, que escolhemos do processo A, nós estamos a escolhê-lo para produzir uma unidade, só que o custo é maior do que produzimos o B. Estão a entender? O custo que eu estou a gastar para produzir a última unidade na A foi maior que o custo se eu optar por produzir através do processo B. Logo, neste caso, eu devo, quando o marginal, custo marginal do A é maior que o custo marginal do B, eu estou a gastar mais dinheiro no processo A para produzir as unidades. Logo, eu tenho que tirar algumas unidades do A para colocar no processo B. Tenho que transferir algumas unidades de output para a B. Porque a B está a custar menos. E nós temos que fazer isso até que chegamos a um ponto em que o custo marginal do A é igual ao custo marginal do B. Se depois de transferir algumas unidades verificarmos que o custo marginal do B ficou maior do que o custo marginal do A, então fazemos outra vez a transferência. Transferimos algumas unidades que produzimos no processo B para o processo A. Até chegarmos a um ponto
em que o custo marginal do A é igual ao custo marginal do B. Até aí, eu estou a gastar o mesmo dinheiro em ambas as partes a produzir 32 unidades. E este dinheiro que eu estou a gastar é o custo mínimo. Pronto, se vocês não estão a perceber, precisam só saber que é assim que se calcula. Se o professor perguntar um, como é que se acha o custo mínimo, sim, least costly way. Se o setor pedir para achar o custo mínimo, é assim que se calcula. Está bem? Se pedir para achar o custo mínimo e dar-te dois processos ou duas empresas, duas funções de custo total diferente. Está bem? Este. Que é isso? Vamos ver. E aqui nós temos uma página a falar sobre um bocado a relação entre as funções de produção e as funções de custos. Eu não me lembro que eu tenha visto sobre esta página no ano passado, por isso também não consigo falar muito sobre estes. Basicamente, o que aqui estamos a dizer que é o custo marginal é igual a alteração das unidades de VC em relação à alteração do quê? O que isso quer dizer? O custo marginal, isto diz-nos que um, se eu querer aumentar uma unidade de produção, qual seria o custo variável adicional? Quantas unidades de custo variável eu tenho que adicionar? E, um, e isto só se aplica quando a taxa de variação do custo variável é igual à taxa de variação de salário vezes o número de trabalhadores. Custo marginal é igual a nananã se o W é fixo. É um fixo, ou seja, é um valor. É um valor. Tem um valor específico. Custo marginal é igual a. Ok, são várias formas de calcular o custo marginal. É igual a W vezes a taxa de variação de número de trabalhadores a dividir por taxa de variação do output. E um produto marginal é igual a taxa de variação do Q dividir por taxa de variação de número de trabalhadores. Logo, se nós invertermos este, este, esta fração, ou seja, o L a ficar cá em cima e o Q a ficar cá em baixo. Então temos que inverter isto lado também, que fica 1 a dividir por produto marginal, que é o que temos aqui. Logo, a partir disto, podemos concluir que o custo marginal é igual a W vezes 1 a dividir por produto marginal. Agora, não, eu não me lembro que tenha utilizado estas fórmulas, ou seja, esta fórmula aqui no ano passado, não consigo lembrar mesmo, por isso eu não. A vocês eu sugiro que ao menos olhem para essas fórmulas e tentar decorá-los, mas isto depende de vocês, está bem? A seguir, esses exercícios eu estive a ver e eu penso que vocês devem conseguir fazer de acordo com o que tivemos hoje. Ahm, e eu penso que hoje ficamos. Não, aliás, este capítulo ficamos por aqui. Ah, pronto, agora, como vocês podem saber, eu estou a mandar os vídeos para o YouTube, assim para salvar um bocado o armazenamento
do nosso Google Drive, do núcleo. Por isso, subscrevem o nosso canal, né? Subscrevem o nosso canal. Eu vou continuando a enviar explicações sobre a economia da empresa. Eu penso que esta é a primeira frequência. O que vão fazer a seguir é a primeira frequência e ainda vão ter uma segunda frequência, se não me enganar. Tá bem? Por isso vou continuando a enviar mais explicações sobre esta cadeira e também sobre análise de dados. Eu vou também tentar fazer explicações. Eu vou tentar equilibrar um bocado o meu horário e fazer explicações de análise de dados também. E pronto, é para este canal que eu vou mandar, por isso subscrevem. Se quiserem, tá bem? Se quiserem, não estou a obrigar a ninguém. Então, bom estudo e boa sorte. E a seguir vou colocar explicações de 2. Sim, sobre 2.4. Escolha ótimo da empresa. Por isso, até já.